Já estamos de volta, é o seu Cidade Alerta, edição de sábado. Agora o resgate, gente. O Cidade Alerta está acompanhando o resgate dos corpos das 4 pessoas que morreram após a queda de um helicóptero no Rio de Janeiro. Você vê aí polícia militar mobilizada, homens do Corpo de Bombeiros, socorristas. Existem equipes, inclusive, do CENIPA, local para tentar levantar informações. O que se sabe até agora são 4 vítimas, 3 mulheres, 3 turistas colombianas de uma mesma família e o piloto dessa aeronave, gente. Esse é um dos lugares, aí o local exato da queda, você vê a fumaça ainda no local. O que se sabe é que esse helicóptero perdeu altitude, terminou entrando nessa área densa de mata, pegou fogo. Os bombeiros, quando foram acionados, tiveram que, inclusive, primeiro controlar as chamas. Olha aí o espaço, abriu uma clareira no meio dessa floresta. Você vai acompanhar todos os detalhes. Eu estou vendo que o Rael Policarpo já está se preparando para entrar ao vivo com a gente. Quando ele estiver pronto, me avisa, a gente coloca ele com as atualizações desse caso. Quem são as vítimas? Já existe o motivo da queda desse helicóptero. Gente, inclusive, eu vou trazer para vocês um vídeo do momento da queda, viu? Aí, partes da aeronave que ainda tinha combustível. O combustível se espalhou nessa área de mata, tocou fogo em parte da vegetação ao redor do local onde tudo teria acontecido. O vídeo já está pronto, gente. É o momento da queda, é um dos pontos turísticos mais procurados do Rio de Janeiro e uma pessoa que estava lá flagrou a queda desse helicóptero. Coloca para mim. Escuta o barulho. Deve ter aquele voo de turismo. Ele tá mostrando o vídeo pra namorada. Aí a correria. Você ouviu o barulho da queda da aeronave? Eu não sei se vocês em casa conseguiram ouvir. Aqui no meu retorno eu não consegui ouvir. Coloca de novo. Baixa a trilha pra mim, por favor. Quem tá aí? É o Galdino? Aí, amor. A bicha chinesa que eu vou te trazer aqui, ó. As pessoas viram a queda do helicóptero, começaram a correr e você vai entender detalhes do que está acontecendo lá no local. Por quê? Porque a dificuldade agora é conseguir acessar essa área para resgatar os corpos das vítimas. E entender, levar a perícia até o local, os peritos para entenderem o que motivou essa queda. É um trabalho que deve acontecer ao longo dessa tarde, início da noite, quiçá durante a madrugada também, porque existe a dificuldade de retirar os corpos do local. Você vai acompanhar tudo isso com a gente. Estamos de volta com o seu Cidade Alerta, edição de sábado. Vem para cá porque eu já vou trazer, tem muita gente pedindo detalhes do que está acontecendo no Rio de Janeiro. Um helicóptero, pode colocar imagens de lá, por favor. Um helicóptero com 4 passageiros, 3 passageiros e um tripulante na realidade. São 3 mulheres de uma mesma família, 3 colombianas, turistas que estavam no Rio de Janeiro e fizeram esse passeio. O helicóptero, que é um modelo parecido com esse que você está vendo na imagem, é um modelo Robinson 44, a aeronave que estaria fazendo esse tráfego por um dos pontos turísticos mais conhecidos do Rio de Janeiro, que é a Vista Chinesa. Se eu não me engano, é Floresta da Tijuca, o local onde isso aconteceu. Passava por ali, quando esse helicóptero termina perdendo altitude, cai em um local de dificílimo acesso. Você tem imagens aí do trabalho do Corpo de Bombeiros. Eles encontraram fogo ao redor do local onde esse helicóptero caiu, abriu uma clareira gigante no meio da mata e o trabalho para tentar identificar primeiro quem eram as vítimas. A identidade conseguiu ser confirmada. Logo depois, tentar apagar essas chamas, conter esse fogo na área de mata, inclusive para impedir que isso atrapalhasse o trabalho de resgate aos corpos das vítimas e também ao trabalho de perícia para tentar entender o que teria acontecido. Dionísio, quem é esse rapaz? É o Alessandro. É o Alessandro, é o piloto dessa aeronave. Ele estava levando as 3 turistas num helicóptero parecido como esse, que é normalmente o helicóptero utilizado para passeios turísticos em vários lugares do Brasil. Quando essa aeronave perde a altitude, você viu agora há pouco, eu não vi, Dionísio, do vídeo de um rapaz que estava exatamente mostrando a Vista Chinesa no Rio de Janeiro para a namorada, quando ele ouve o barulho da queda, amor, e as pessoas se assustam. Dá só uma olhada. Vou trazer aqui, ó. Gente, vocês percebem no barulho da aeronave
parecia que o barulho do motor estava um tanto quanto estranho. Quem já esteve perto de helicóptero sabe que a rotação ela é contínua. Esse parecia estar com problema, como se fosse um carro velho. Você ouve o barulho? Um barulho diferente da aeronave no momento da queda, e as pessoas correndo logo depois. Surge a fumaça do local da queda, porque a aeronave se choca contra o solo, termina pegando fogo. O Rael Policarpo já está comigo, eu estou vendo que ele está pronto. Tem mais detalhes pra gente. Polícia no local, socorristas no local. Agora o trabalho para tentar retirar esses corpos da região e, claro, entender por que tudo isso começou. Rael, meu amigo, boa tarde, informação com você, bem-vindo ao Cidade. Obrigado, Dionísio. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Cidade Alerta. Pois é, infelizmente, mais uma tragédia envolvendo uma aeronave aqui no Rio de Janeiro, né, Dionísio? Recentemente, nós tivemos uma colisão entre dois helicópteros aqui na Praia do Recreio. Em outubro do ano passado, uma queda de helicóptero na Praia de Copacabana. Dessa vez, quem estava a bordo dessa aeronave, além do Alessandro Rocha, um piloto muito experiente e muito bem falado no meio, né, dos pilotos, estavam 3 mulheres colombianas. A Rocio Cubilos, de 59 anos, a filha dela, a Wendy Manrique, de 37, e a filha da Wendy, a Sofia Murillo, de 17 anos. Então, avó, filha e neta dentro dessa aeronave. A aeronave decolou do aeroporto de Jacarepaguá por volta das 10h25 da manhã. Outras 3 pessoas da família estavam no aeroporto de Jacarepaguá e fariam um voo panorâmico logo em seguida. Eu conversei com o Vitor, que é o irmão da Wendy, tio da Sofia e filho da Rocio, no aeroporto de Jacarepaguá, agora de tarde. Ele me explicou que eles pagaram R$ 4.400 nesse passeio para 6 pessoas. Elas entraram primeiro. Era uma viagem para o Brasil para comemorar o aniversário de 15 anos de uma outra prima da Sofia, sobrinha dele, que não decolou, justamente porque eles chegaram a trocar mensagens, né, enquanto elas voavam ali para observar as paisagens do Rio de Janeiro, mas logo depois ele percebeu que as mensagens já não estavam mais indo. Ela parou de responder. Ele ficou, assim, um pouco preocupado e disse, Dionísio, que ouviu o piloto relatar no rádio que precisaria fazer um pouso forçado. E aí depois eles foram colocados numa sala, ficaram quase 1 hora sem ter notícias, até que uma pessoa da empresa disse que tinha acontecido um acidente, mas não confirmou naquele momento as mortes. Infelizmente, eles só conseguiram ter a certeza, né, a confirmação das mortes pela internet e depois a confirmação quando encontrou a nossa equipe. Com a repercussão, uma advogada aqui do Rio de Janeiro se colocou à disposição para ajudar essa família. Eles foram levados agora, eles estavam num hotel em Copacabana e agora foram levados para um outro hotel pago pela empresa no Santo Cristo. Essa advogada já colocou essa família em contato com o consulado colombiano e a empresa já garantiu 5 passagens de vinda para o Brasil de outros familiares para que eles possam acompanhar esses trâmites da liberação do corpo e depois, posteriormente, a transferência para Bogotá, na Colômbia. Como eu disse, era uma viagem de comemoração dessa outra adolescente de 15 anos que iria fazer o voo logo em seguida junto com o Vitor e a esposa dele. Era a primeira vez dessa família aqui no Brasil. Eles chegaram na terça-feira e iriam embora na segunda-feira. E um detalhe muito importante, Dionísio, é que dentro da aeronave existe uma câmera 360 graus que fica dentro de um domo. Essa câmera foi colocada nessa aeronave e em outras que fazem o mesmo trabalho, justamente para que a câmera consiga captar imagens que o telefone celular não consegue captar, que é a reação das pessoas ao verem as paisagens por um outro ângulo. Então, a princípio, o Vitor até comentou comigo que eles recusaram as imagens, né, que eles não queriam pagar por esse pacote. Mas a própria empresa disse que, independentemente de qualquer coisa, depois eles mostrariam como as imagens tinham ficado depois de uma edição. Então, essas imagens podem ajudar a polícia a entender o que aconteceu. E um detalhe muito importante que a gente confirmou com o Corpo de Bombeiros. Apesar da aeronave ter pegado fogo, como essa câmera, Dionísio, fica dentro de um domo, ela foi resgatada de forma intacta, já foi entregue para a Polícia Civil, a delegacia da Tijuca, a 19ª DP, que abriu uma investigação
para apurar as causas dessa queda. Até agora, a gente não sabe se foi uma falha técnica, uma falha humana, mas tudo indica que realmente tenha sido uma falha técnica, porque o próprio piloto, segundo o Vitor, parente dessas vítimas, teria relatado que precisaria fazer um pouso forçado. Infelizmente não conseguiu. Outro detalhe, Dionísio, a Lagoa Rodrigo de Freitas, ela fica próxima dali. E aqui no Rio de Janeiro a gente já presenciou ocasiões de pilotos, né, por algum motivo, realizarem um pouso forçado ali na Lagoa Rodrigo de Freitas. Infelizmente não deu tempo. Essa aeronave acabou caindo ali na Floresta da Tijuca, como você disse, e todo mundo que estava na aeronave acabou morrendo. O Alessandro, ele deixou a esposa e 3 filhos. Caçulinha nasceu há 2 meses, Dionísio. Israel, você me dizer isso mostra aí a tentativa desse piloto, a experiência em tentar encontrar a Lagoa Rodrigo de Freitas para salvar as 3 tripulantes e ele que estava dentro da aeronave. Obrigado, meu amigo, pelas informações. Eu volto porque eu estou recebendo um outro chamado do Yuri da Cunha. Por quê? Porque ele acompanhou de perto o trabalho dos bombeiros na entrada da área onde a aeronave caiu, onde esse helicóptero caiu. Ele já está pronto? Coloca para mim, por favor. Olá, Dionísio. A gente está acompanhando a queda de um helicóptero aqui na região da Vista Chinesa, uma área turística do Rio de Janeiro. Por volta das 11 horas e 11 minutos da manhã deste sábado, o helicóptero acabou caindo. A gente vai caminhar aqui para poder mostrar para você de casa como que é essa região. Um pouco mais cedo, quando a nossa equipe chegou, a gente pôde observar diversos caminhões, cerca de 40 militares do Corpo de Bombeiros atuaram aqui no primeiro momento, também Polícia Militar, Guarda Municipal, e esse trecho aqui da Estrada da Vista Chinesa, ele foi fechado. Isso foi importante para que o trabalho do Corpo de Bombeiros não fosse prejudicado. A gente teve também a atuação do Grupamento de Operações Especiais, porque a área que o helicóptero caiu é uma área de mata e de difícil acesso. A gente vai caminhar para poder mostrar aqui. Isso aqui é uma área muito frequentada, então normalmente no sábado estaria lotada de turistas que vêm aqui para poder conhecer a cidade, ver uma vista diferente, uma vista de cartão postal, mas infelizmente na manhã deste sábado 4 pessoas acabaram perdendo a vida. O piloto da aeronave, que parece ser um homem bastante experiente, ele estava a bordo de um R-44, um helicóptero bastante utilizado para fazer voos panorâmicos, voos turísticos, e ele caiu a cerca de 150 metros aqui na nossa direção. 150 metros para baixo seria o local exato da queda. Mais cedo, o prefeito da cidade do Rio, o Eduardo Cavalieri, ele fez uma entrevista coletiva com as equipes aqui, os colegas de toda a imprensa. Ele conversou com a gente e falou que quem faz essa regulamentação, quem consegue ver onde está cada empresa, qual é a autorização de cada empresa, é a ANAC. Então ele já está em conversa com o presidente da Agência Nacional de Aviação Civil para justamente ver qual é a responsabilidade da ANAC, qual é a responsabilidade das empresas. Ele também citou que há cerca de 1 mês e meio a 2 meses, uma outra queda também de helicóptero matou algumas pessoas ali no Recreio dos Bandeirantes, zona sudoeste do Rio. Na ocasião, até um cantor também acabou perdendo a vida porque 2 aeronaves acabaram colidindo no céu do Recreio dos Bandeirantes. Isso aconteceu num domingo. E agora a gente tem um fim de semana, mais uma queda. E o prefeito ele fez uma fala também em que afirmou que talvez seja a hora de suspender por uma semana, 1 mês ou um pouco mais de tempo para poder saber o que está acontecendo. Ele chegou até a cogitar a possibilidade de fazer fiscalizações nos helipontos aqui da cidade do Rio de Janeiro. Nesse momento, a gente acompanha uma movimentação bastante tranquila aqui nessa região, porque a região realmente está fechada. Não é recomendado que as pessoas venham para cá no sábado, nem no domingo, justamente para poder não atrapalhar o trabalho do Corpo de Bombeiros. 4 pessoas, para finalizar, Dionísio, perderam a vida num sábado depois de fazer um voo turístico para poder aproveitar a vista da cidade, para poder conhecer a cidade e infelizmente não vão voltar mais para casa. É com você. E vão sair com a péssima impressão do Brasil. Obrigado, Yuri, pela informação. Gente, 2 coisas a pontuar. O que é que está acontecendo no Rio de Janeiro com relação a esses voos panorâmicos? É falta de fiscalização? Quantas mais pessoas vão ter que morrer por conta disso? E um outro detalhe.
respeitando a empresa, e eu torço que ela acompanhe essa família. Por que esperar a família descobrir o que teria acontecido pela internet? Isso, inclusive, é desrespeito com quem acreditou naquele serviço que poderia custar até R$ 2.500. Eu vou voltar já nesse assunto. Nós estamos acompanhando, inclusive, para ver se já existe alguma perícia por parte do CENIPA que possa atualizar essa história.